Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Fluminense sobre o Grêmio. Gol do Everaldo. Chuta Everaldo. Everaldo marcou o gol aos 43 do primeiro tempo. E o Tricolor consegue essa importante vitória pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense não vencia há 4 jogos. E essa vitória aí dá moral, né, para o time buscar subir na tabela. Vamos trazer aí as últimas informações da partida, vamos trazer também a classificação, mostrar para vocês onde o Fluminense se encontra na tabela, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fluminense, tudo do Tricolor você encontra aqui no nosso canal. Vamos para o vídeo e logo depois eu volto trazendo a classificação atualizada. Rápido, voltamos com o Sport Center para falar dos jogos do Campeonato Brasileiro deste sabadão, em especial a vitória do Fluminense sobre o Grêmio, 1-0, mas também o Mirassol, olha o Mirassol aí, hein, escalando na tabela, venceu o Vasco. Tivemos um empate nordestino entre Sport e Bahia. Vamos aos lances do Maracanã, aqui ao meu lado, meu amigo há tantos anos fora do ar. Que prazer receber você no Sport Center, Jailson. Prazer é todo meu, obrigado, Edu. Assim, o Fluminense que tinha o Ganso, né? O Ganso como titular também nesse momento. O Fluminense ainda ali com o Renato tentando a substituição do Arias, né? Tentando esquecer o Arias como seu principal jogador. E ali, logo no início do jogo, conseguiu pelo alto. As bolas alçadas na área, o Everaldo. Invariavelmente o Everaldo, né? Sim, o Everaldo. Serna pela direita. Serna novamente pela direita, fazendo um bom jogo também. O Everaldo como centroavante e ganhando. E é importante, mesmo tendo perdido o pênalti, vale a gente falar, isso daí foi a chance do Manuel, a zaga do Grêmio ficou pedindo impedimento, mas não estava, mas vale a gente falar que mesmo perdendo o pênalti, é legal ver assim, a retomada da confiança do Everaldo, porque teve até um contra-ataque, isso daí é o primeiro gol. Absolutamente legal, né? Legal, o Guga cabeceou, o Everaldo oportunista veio de trás e ali fazendo seu terceiro gol em 2 jogos. Poderia ter saído com 4 gols em 2 jogos, né? Que ele acaba perdendo, mas assim, é legal porque teve um contra-ataque Fluminense, provavelmente vai estar nos melhores momentos, e ele tinha até a opção de passe, mas a gente falou tanto, né, daquele chuta Everaldo, e ele vai dar o corte para dentro, dá o tapa de letra, tira o Kahneman da jogada e finaliza, a bola passa bem perto. Isso daí foi já no segundo tempo, Bright White ganhou do Samuel Xavier ali, né, no corpo, acaba batendo e o Fábio bate o Fábio espalma. Mas assim, o jogo, esse lance que eu tô falando, que ali, ó, ele tira do Kahneman, tem o Canóbio correndo, bem semelhante ao lance contra o Borussia Dortmund, mas dessa vez ele faz a finalização. Vocês querem que eu chute? Não, chutou bem, é isso mesmo. Centroavante tem que fazer isso daí, Everaldo. Chutou bem e a bola passou bem perto ali, né, Edu? Passou perto do gol. A velocidade não é o forte do Everaldo mesmo. Mas ele foi bem. Aí isso daí, pênalti, claro. O Dodge dá uma canelada, né? Deu uma butinada ali. Na canela. Na canela do Canóbio. O juiz não marcou de primeira, foi no VAR marcar. Aí o Grêmio estava no campo de ataque já, aí parou a jogada, porque o Canóbio continuou lá no chão. Muito pênalti, não tem nem discussão. E aí, cheio de confiança, o Everaldo falando, deixa comigo. Teve uma resenha antes ali da cobrança. Era o Canóbio, o Lima e o Everaldo. O Ganso já não estava mais em campo. Não, o Ganso já tinha saído. E o Everaldo tirou o voo que ficou provocando antes ali da cobrança, falando para a zaga dele se preparar porque ia ter rebote. E ele acaba batendo, tirou muito, bateu no pé da trave e a bola foi para fora. E a impressão que deu é que depois desse pênalti desperdiçado, o Grêmio cresceu, deu uma confiança ali para buscar o empate. Alguns lances ali, alguma tentativa ali, a gente viu parando no goleiro Fábio. Mas de uma forma geral, um resultado bem merecido para o Fluminense, que foi superior na partida, né? Foi superior e, assim, é o que a gente já está vendo há bastante tempo, né? Esse time do Grêmio com dificuldade de ataque. O Mano Menezes até tentando trocar, botando o Riquelme junto com o Pavão hoje, né? Por trás. Ele já tinha feito isso no jogo anterior, botando o Alisson mais próximo do Bright White, para justamente o Bright White não ficar tão isolado, tirando o Alisson da ponta direita, botando o Alisson ali para circular por trás do Bright White, só que hoje não surtiu o efeito
efeito esperado pelo Mano. O Grêmio teve poucas oportunidades, ali explorou um pouco mais nessa parte que você falou, já na parte do final do jogo, aquela tentativa ali de empurrar o Fluminense para trás, também junto com o abatimento, né? O Fluminense ali, depois que o Everaldo perde o pênalti, abateu um pouquinho, mas o Grêmio não conseguiu. E é uma questão que a gente está vendo ao longo do ano todo. O Grêmio com muita dificuldade no ataque, muita dificuldade de criar as suas jogadas. Dois times que vinham de vitória, né? O Grêmio vinha de vitória no Campeonato Brasileiro. O Fluminense... Jogo atrasado, né? Jogo atrasado, isso. E o Fluminense havia vencido o Internacional no Beira-Rio, bela vitória na Copa do Brasil, né? No Campeonato Brasileiro eram 4 jogos, 4 derrotas. Somando com aquela do Chelsea no Mundial de Clubes, eram 5 derrotas seguidas, então, né? Até a vitória na Copa do Brasil. Mas vamos lá para o Maracanã com o repórter Cícero Melo para falar mais desse encontro tricolor, a torcida do Fluminense comemorando o reencontro com a vitória no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Cícero? Boa noite. Boa noite, meu amigo Edu Elias, Jailson Vilas Boas e ao fã de esportes, especialmente ao torcedor tricolor que não compareceu em bom número aqui no Maracanã para esse choque de tricolores Fluminense e Grêmio. Tivemos apenas 17.015 torcedores presentes. Também um jogo sábado à noite, está frio aqui no Rio para o Carioca, e um jogo sábado à noite, a galera não vem. Esse horário é um horário complicado, né? O pessoal prefere ir para balada, prefere sair com os amigos, e o Fluminense atravessando uma fase também ruim, apesar de estar vindo de uma vitória contra o Internacional, importantíssima na Copa do Brasil. O Fluminense saiu na frente nas oitavas de final, vai decidir em casa na próxima quarta-feira. E o Fluminense vinha de 4 derrotas, como você disse, consecutivas no Campeonato Brasileiro, sendo 3 aqui no Maracanã e a última para o São Paulo, 3-1 lá no Morumbi. Por isso o jogo hoje era muito importante para o Fluminense tentar retomar o caminho das vitórias também no Campeonato Brasileiro. Foi um jogo... Não se pode dizer que foi um jogo bom tecnicamente, foi um jogo muito disputado, isso sim. E nós tivemos um personagem central que foi, ao mesmo tempo, herói e vilão. O Everaldo, chuta Everaldo aí, que marcou no Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Hoje o Everaldo vinha com moral, tinha feito 2 golaços contra o Internacional no Beira-Rio. Então, ele hoje não foi vaiado e acabou fazendo o primeiro gol, ou o gol da vitória do Fluminense, aos 43 minutos do primeiro tempo, numa cabeçada com categoria. O terceiro gol dele consecutivo em 2 jogos seguidos, né? Então, ele estava com moral, jogando bem, até tinha criado algumas oportunidades. No segundo tempo, aquele pênalti do Dodi no Canóbio, escandaloso esse pênalti, o árbitro, deixa eu citar o nome do árbitro aqui, o Lucas Paulo Torezin do Paraná, não é possível que ali perto do lance ele não viu esse pênalti, mas aí foi chamado pelo VAR e depois de fazer a revisão do lance, marcou o pênalti, que era claro, todo mundo viu que era um pênalti. Quem foi bater? Everaldo, tá com moral, pegou a bola, era o Serna que ia bater, mas ele com essa moral de estar vindo aí de 3 gols seguidos, se empolgou. Eu acho que ele não deveria ter cobrado, porque vamos dizer que ele perdesse como perdeu, bateu mal, chutou a bola, bateu na trave e saiu, e o Grêmio empatasse no final, ele ia sair daqui completamente escorraçado pela torcida tricolor, então ele correu o risco. Eu acho que ele não deveria ter batido esse pênalti e ficado ali com o gol que fez, que acabou sendo o gol da vitória, né? Então o Fluminense agora consegue essa segunda vitória consecutiva, uma na Copa do Brasil, outra nesse Campeonato Brasileiro, e sai de um jejum de 4 derrotas consecutivas. O Fluminense ganhou aí várias posições na tabela de classificação. Quando o jogo começou, ele estava em 12º lugar. E com essa vitória foi a 23 pontos ganhos e foi ao 8º lugar. Voltou aí para uma posição que ele estava anteriormente. E o Grêmio permanece na mesma posição, 14º lugar, com 20 pontos ganhos. Os próximos jogos são por campeonatos diferentes das duas equipes. O Fluminense volta a campo agora na quarta-feira, aqui mesmo no Maracanã, às 9h30 da noite, para esse confronto contra o Internacional, valendo vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. O Fluminense se classifica com vitória simples e com empate. Se perder por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Derrota por 2 gols ou mais de diferença, o Fluminense estará eliminado. Já o Grêmio, que não está na Copa do Brasil, já foi eliminado, só volta a jogar agora no próximo domingo, não este domingo. No outro domingo, claro,
Campeonato Brasileiro, 19ª rodada, vai jogar na sua arena às 8h30 da noite contra o Sport Recife. Nós já estamos aqui na zona mista do Fluminense e fomos informados pela assessoria de imprensa que só o Guga, o lateral direito, vem falar. Eu gostaria que o Everaldo viesse falar para a gente poder falar dessas duas situações, herói e vilão ao mesmo tempo, para explicar o pênalti e essa fase boa em termos de gols. 3 gols nos últimos 2 jogos, ele tem 2 gols no Campeonato Brasileiro. Voltamos aos estúdios aí, Edu. Valeu, Cícero. Qualquer novidade, jogadores chegando, você nos chama e voltamos ao Maracanã imediatamente. Também os técnicos, né? Vamos ouvir aí o Renato e o Mano, que trocaram de times nessa temporada, né? Neste ano. Vamos dar uma olhada nos números da partida no Maracanã, que devia realmente ter mais gente, né? 17 mil pessoas. O Fluminense jogou bem contra o Internacional, o torcedor podia ter colaborado, mas não. É pouca gente. Agora, 1-0, então, posse de bola maior do Fluminense, 55% contra 45% do Grêmio. Empate nas finalizações. O final do jogo fez com que o Grêmio empatasse, né? Uma só certa, o que mostra aí que não foi realmente um grande jogo. Não foi. Grandes chances, 2 do Flu, 1 do Grêmio. Ações na área rival, 22 contra 19. Como dissemos, realmente um Fluminense superior, mostrando ali mais conjunto. O Ganso, em alguns momentos, um toque refinado, bonito, que a gente sabe que ele é capaz. Saiu jogando, o que não acontecia há algum tempo. Agora, falando do Grêmio, a gente sabe que a movimentação porque o time não vem bem mesmo, né? Então já há uma pressão para cima do Mano Menezes. Fala-se em Roger Guedes, fala-se na possível volta de 2 caras conhecidos, o volante Arthur, na Juventus, e o Marcelo Groi, goleiro. O que mostra que o sinal de alerta está ligado para o Grêmio, que está a 5 pontos da zona do rebaixamento. Precisa ligar o alerta mesmo, Edu. Tá certo, a diretoria tem que se movimentar, tem que se mexer, precisa reforçar esse time para ontem, porque já tinha problemas ofensivos antes, no início da temporada. Então, assim, não mudou. Mudou de treinador, veio o Mano Menezes com a questão problemas ofensivos e defensivos também, porque é um Grêmio que acaba dando muitos gols aos seus adversários. E com o Mano Menezes a esperança era que minimamente se organizasse defensivamente. Beleza. Tu pode se organizar defensivamente, foi o que não aconteceu, porque o Grêmio continua tomando gols bobos muitas vezes, mas também não está conseguindo entregar muitos gols. Eu acho que esse é o ponto principal. E a gente já cansou de ver o Bright White muito isolado, o meio-campo do Grêmio, o Edenilson mesmo já fez todas as funções possíveis, era meia-direita, volante, meia-central, e, sinceramente, ele não tem funcionado em nenhuma delas. Tem garotos no time também, né? Que é a tentativa do Mano o jogo de achar um o jogo time. do Grêmio é do Alisson. Riquelme. É no Alisson. Aliás, esse é um incrível jogo em que tivemos 2 Riquelme. Dos 2 lados. Dos 2 lados. Riquelme Felipe, que é o moleque do Fluminense, canhotinho, né? E o Riquelme, o destro do Grêmio, que joga do outro lado. Mas, enfim, 2 garotos são muito fortes também, num contra um. Mas é isso, a responsabilidade do Grêmio volta para os garotos. O Alisson, pelo lado direito, que no jogo contra o Fortaleza já foi deslocado para jogar um pouco mais próximo do Bright White. Hoje, novamente, jogando um pouco mais próximo, mas hoje não funcionou. Hoje o meio-campo Vila Sante mal também, não estava conseguindo dar prosseguimento. Caiu bastante. Aquele Vila Sante que a gente viu não aconteceu mais no Grêmio. E assim, o time não consegue ir para frente com qualidade, não consegue ter troca de passes. Basicamente, dar um chutão pro Bright White para ele tentar fazer a parede e aí tentar preparar as jogadas em velocidade, tanto pro Alisson, quanto pro Riquelme, quanto pro Pavão. Pavão hoje pelo lado direito também não funcionou muito bem, como o Oliveira tinha funcionado, por exemplo, contra o Fortaleza no jogo atrasado. Então, assim, a gente vê um Grêmio dependendo basicamente de bola longa e de um brilho do Bright White. No jogo passado, os 2 pênaltis, né, que o Magrão cometeu, e aí já dá um alívio, mas o Grêmio realmente a diretoria realmente tem que ir atrás de reforços. Se pegar, por exemplo, o Arthur, que é um cara pro meio campo, e o Roger Guedes, o Roger Guedes pelo menos vai pegar essa bola, vai botar embaixo do braço, dá em mim, que pelo menos é um desafogo pela ponta esquerda que o Grêmio não conseguiu mais. Tentou Amuso, tentou outros jogadores pela ponta esquerda, não funcionou. O próprio Arezzo, que já até saiu, não funcionou. E assim, realmente, o Roger Guedes seria um baita de um reforço pro Grêmio. Vamos aguardar. Daqui a pouquinho a gente volta para o Maracanã com as entrevistas coletivas. A gente só tem que ponderar também que o Fluminense teve uma
uma sequência complicada, né? Sim. Teve Cruzeiro, teve Palmeiras, teve Flamengo e teve São Paulo. E o próprio Chelsea também. Ainda no Mundial. Muito difíceis. Então vamos ver como que o Renato reage a essa vitória, ao reencontro com a vitória no Campeonato Brasileiro. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Fluminense 1-0. Agora deixa eu trazer aqui as estatísticas da partida. Partida no Maracanã, 17 mil torcedores estiveram presentes. Estatísticas, a posse de bola, a Fluminense teve mais 55% a 45% do Grêmio. Gols esperados, 1.6 do Fluminense, 0.35 do Grêmio. Total de chutes, finalizações, 9-9. Dá um total aí de 18 chutes, né? 18 finalizações. Chutes no gol, 1-0 para o Fluminense. Só um chute no gol. Só teve um chute certeiro na reta do gol. Chances perigosas, 3 do Fluminense, 0 do Grêmio. Escanteios, 6-4 para o Fluminense, um total de 10 escanteios. Impedimentos, o Grêmio teve 1, Fluminense nenhum. Passes completos, 369, 282 as estatísticas da partida. Deixa eu trazer aqui agora a classificação atualizada, onde o Fluminense, com essa vitória, sobe na tabela, está na 8ª colocação, nesse momento com 23 pontos. Tem 3 a menos que o Botafogo, que está na 7ª colocação com 26. Aí amanhã teremos Botafogo e Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, Atlético Mineiro e Bragantino, Ceará e Flamengo, Vitória e Palmeiras, Internacional e São Paulo, Santos e Juventude. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos, até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Compartilhe aí, pessoal, nosso canal no seu grupo do WhatsApp, do Telegram do Fluminense, para mais pessoas conhecerem aqui o nosso trabalho. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.